Bom dia, paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, vamos estar lendo a palavra de Deus e logo em seguida vamos estar passando a ela. Isaías capítulo 40, verso 28 até o 31 apenas. Glória a Deus. Isaías 40, verso 28 até o 31. Eu passo a ler então a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, em Isaías 40, 28, 31. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento? Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Senhor é bom. Essa semana, enquanto eu buscava Deus, pedia uma direção do Senhor, o Senhor me levou a esse texto. Essa semana, geralmente é assim, todo homem que prega a palavra de Deus, a palavra primeiro fala com ele, e às vezes o momento que ele está vivendo, ele acaba passando para a igreja, porque ele aprende alguma coisa nesse momento, ele passa por uma superação, supera uma dificuldade, e ele tem experiência para contar o que Deus tem feito na vida dele. E essa semana foi uma semana, a gente está num trabalho, tem um emprego também, e a gente está com desafios, mudanças, então está extremamente cansativo. E eu dizia para minha esposa, como está cansativo essa semana. Era tanta atividade, tanta coisa por fazer, que realmente, chegou dias assim que não deu nem vontade de sair de casa, de tão cansado que estava, mas cansado mentalmente, fisicamente. Tanto é que no sábado, logo de manhã, estiquei, tirei uma soneca, como se diz, e parecia que quando eu queria levantar não conseguia mais. E quando a Bruna abriu o culto, justamente ela abriu com essa palavra: vinde a mim os tais cansados e oprimidos. Então eu quero falar um pouquinho sobre o título dessa mensagem é Aprendendo com a Águia a vencer a preguiça, o cansaço e o desânimo. Vou repetir, o título dessa mensagem é Aprendendo com a Águia a vencer a preguiça, o cansaço e o desânimo. Vamos discernir a diferença das três, entender por que Deus usa esse texto aqui para nos ensinar. Hoje nós estamos numa geração, antigamente a gente dizia que parecia que para ser feliz tinha que ter, como o presbítero Cristiano falou aqui, ele tinha muita coisa. Então, antigamente, quem tinha parecia que era feliz. A gente dizia que era a geração do ter e não do ser. Hoje, se você perceber, nós estamos na geração do parecer. Todo mundo quer parecer para os outros que está feliz. Muitas vezes você olha na rede social, as pessoas postam hashtag felicidade, hashtag isso, e quando na verdade elas estão se escondendo atrás delas mesmas. Estamos na geração do parecer. Mas Deus nunca trabalhou com o ter, nem com o parecer. Deus quer que você seja feliz, não que pareça ser feliz, que tenha alguma coisa para ser feliz. Então a nossa geração hoje é uma geração virtual, que a gente diz, e está todo mundo querendo mostrar para os outros que é feliz. E quando que você tem que... Ninguém precisa saber da tua vida. Você tem que, para você mesmo, saber que você é feliz, porque o teu Deus é a tua felicidade, aleluia. E quando você quer mostrar para os outros algo que não é, vai chegar um momento que você vai desanimar, ou vai cansar, ou vai se acomodar, que é um dos atributos da preguiça, é que a gente com preguiça acaba se acomodando, e daí você não sabe o porquê que a tua vida está desse jeito, porque você quer mostrar algo que você não é, ou que você gostaria que fosse.
E Deus trabalha com essência, não com aparência, aleluia. Então, quando eu vejo esse texto, né? Isaías estava numa época onde Israel, Judá, viviam em altos e baixos. Ora estavam querendo servir a Deus, ora estava querendo servir a Baal ou outros deuses lá que tinha das nações pagãs. Então, ora eles estavam perto de Deus, ora longe. Havia uma oscilação espiritual, porque eles queriam Deus, mas não queriam fazer o que Deus queria que eles fizessem. E hoje, quando eu olho para a nossa geração, não é muito diferente. Temos aqui pessoas que trabalham na área de gestão de pessoas, a Marisa, que é psicóloga, e eu nunca vi tanta gente com síndrome de pânico, depressão, estresse, cansaço. A doutora Brigitte, que está aqui, deve atender muita gente lá que está depressiva, não quer mais trabalhar, não tem mais jeito da vida. Então, eu nunca vi uma geração com tantos problemas. Sabe por que isso? Porque a pessoa quer mostrar para os outros algo que ela não é. Ela precisa reconhecer suas limitações, reconhecer suas fraquezas, saber que não é porque a gente é crente que a gente não vai passar por dificuldade, não é porque a gente está na igreja, não vai acontecer nada de ruim conosco. Então nós temos que pregar o evangelho da cruz, o evangelho verdadeiro, o evangelho que tem vitória sim, mas o evangelho que a gente passa por dificuldade, mas não é dificuldade que nos atrapalha, elas nos impulsionam, aleluia. Então, quando nós pregamos esse evangelho, a pessoa entende isso, ela não vai sair da igreja. Se nós viermos aqui pregar um evangelho fácil, que é só bênção, é só vitória, e não existe isso. Existe vitória, existe bênção, mas existe antes disso lutas. E isso às vezes nos cansa. Qual é a luta que não cansa? Eu não sou muito fã de boxe, de UFC, mas já assisti. Quando eles têm alguns rounds, eles precisam descansar para retomar as energias. Então tem o primeiro round, ele lá dá 1, 2, 3 minutos, não sei quanto é que é o tempo de descanso lá, o treinador fala com eles, ele volta de novo e luta. Dá o segundo round, o terceiro round, e assim, depende dos rounds que tenham. Então, existe um descanso. E nós hoje, a nossa geração, parece que não quer mais descansar, se bobear, trabalha de domingo a domingo. E se Deus, que é Deus, que não se cansa, Ele tirou um dia de descanso. Ele proveu um dia de descanso, porque Ele sabia que se você ficar nessa pilha, se você querer ser mais do que você é, você vai surtar, vai dar problema. Então, hoje a nossa geração precisa tirar um tempo para ela descansar, não descansar de Deus, mas descansar para ela, descansar das coisas seculares, descansar das preocupações, descansar em Deus, aleluia. Então eu quero primeiro estar falando para você aquilo que Deus me mostrou, a diferença. Muita gente confunde a preguiça, o cansaço e o desânimo. Preguiça diz que é uma sensação de geralmente não encontramos bons motivos para realizar algo. A pessoa preguiçosa não trabalha com meta, não se planeja, deixa a vida me levar, como diria aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E aonde você vai chegar? Imagine que eu diga assim, ó, nós vamos dar uma volta, para onde nós vamos? Qualquer lugar. Você vai chegar a qualquer lugar mesmo. Pode ser um lugar ruim ou um lugar bom. Então, a preguiça te tira o foco, tira metas, tira planos, tira objetivos. Você vive por viver, e Deus não nos fez para viver por viver. Deus nos fez para ser vencedor. Se você quiser, são mais de 8.000 promessas na Bíblia que está escrita para mim e para você, e elas hão de se cumprir na minha e na sua vida, mas nós temos que buscá-las, aleluia, temos que ter metas, aleluia, glória a Deus. Até os animais nos ensinam sobre a preguiça. Provérbios 6,6 diz assim, ó, vai aprender com a formiga, o preguiçoso. Elas preparam sua comida no verão e descansam no inverno. Elas descansam. Então, eu estava numa célula, no estudo bíblico na quinta-feira, e eu falava que a natureza, ela nos ensina, os animais nos ensinam. Então, até com um bicho pequenininho como é a formiga, se você estudar sobre ela vai nos dar algumas lições de vida.
E nós, seres humanos dotados de inteligência, dotados de sabedoria, muitas vezes nos acomodamos e depois reclamamos que nós não temos sucesso. Eu sempre digo, você quer prosperidade? São 3 coisas muito simples. Você tem que trabalhar muito, trabalhar o que tem que trabalhar, ser fiel com Deus, que Deus vai te abençoar, e administrar bem o que você ganha. Só com esses 3 princípios você vai ser próspero. Tem outros, mas somente esses 3, Deus não tem como não te abençoar se você trabalhar. Agora, se você não trabalhar, querer esperar as coisas que caem na tua mão, não vai dar certo. Se você não administrar o que você ganha, né, gastar mais do que ganha, também não vai dar certo. E se você não for fiel, o devorador vai entrar na tua vida e vai dar problema. São 3 coisas só que, se você fizer isso, vai acontecer. Mas muita gente, não é só preguiça, porque a preguiça, ela acaba virando acomodação. Você já percebeu que tem pessoas que não têm mais sonhos, não têm mais desejos, se acomodam. E daí, às vezes, passa para o desânimo. E o que é o desânimo? Sempre que tiver a palavra des na frente de uma palavra, significa retirar, tirar. Desânimo, tirar o ânimo. E ânimo vem da palavra alma. É como se você estivesse sem alma, sem vontade. Descascar, tirar a casca. Descanso, tirar o cansaço. Então sempre a palavra des significa o contrário, tira aquilo. É feito o contrário. E hoje nós vivemos umas pessoas desanimadas. Por quê? Exatamente como eu falava no começo, muita gente quer agradar os outros, quer parecer que é feliz, quer parecer que a vida dele é mais colorida, mais bela, mas você não precisa mostrar para ninguém que você é feliz, você tem que ser feliz do teu jeito, e ponto final. Se você tem algo, se você não tem algo, você tem o maior, que é Jesus Cristo na tua vida, e quando o maior está na tua vida, independente do que você pareça, independente do que você tem, Ele é Deus da tua vida, e Ele é a tua felicidade, aleluia. E Ele é o teu ânimo, Ele é que faz a tua alma se regozijar nele, glória a Deus. Aleluia. Então eu vejo muita gente desanimada. E em Josué capítulo 1, por 4 vezes, ou 3 vezes, melhor dizendo. Se fala uma vez é importante, se fala 2 vezes é muito importante. Se fala 3 vezes, é porque não dá para não fazer isso, senão vai dar problema. E Josué, Deus fala para Josué 3 vezes: esforça-te e tem bom ânimo. Tira a preguiça. Não seja preguiçoso, esforça-te e tem bom ânimo, não desanima. Olha o conselho de Deus. E o resto deixa comigo. Mas esforçar, tirar a preguiça, deixar de ser preguiçoso. Você quer emagrecer, mas não faz exercício, não vai na academia. Você quer se formar em medicina, mas não faz um vestibular. Você quer ir para o exterior, mas não faz o passaporte. Você quer ter uma vida de oração, mas não tem preguiça de orar. Não dá, nós temos que nos esforçar e nos animar para isso, que o resto Deus faz, aleluia. Então, ele por 3 vezes diz: esforça-te e tem bom ânimo. 3 vezes, quando Josué começou o ministério, aleluia. Então quando ele disse isso, é porque não dá para deixar de fazer. Então às vezes você reclama que não tem experiência com Deus, que não tem vida com Deus, que Deus não fala mais com você, mas você não fala mais com Deus, você não busca mais Deus, você não coloca Deus como tua prioridade. E aprenda uma coisa: não existem prioridades. A palavra prioridade é uma. Depois que você fez a primeira prioridade, você vai ter a segunda, terceira. Tanto é que Deus fala assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E quer dizer que se tem o primeiro é porque tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto. Senão a palavra de Deus diria assim: buscai somente o reino de Deus, e o resto deixa comigo. Não. Primeiro o reino de Deus, depois coloque a segunda prioridade. Mas a primeira prioridade não é sem S, é uma. É Jesus na tua vida, aleluia. Então tem muita gente perdendo o ânimo. E uma pessoa desanimada é alguém que já entregou os pontos. Então, se você tiver preguiça e desânimo, você não vai vencer. Não vai dar certo a tua vida. Você não pode ser preguiçoso.
tem que fazer a sua parte. Você tem que se animar, independente das circunstâncias, independente das situações. Só que o problema é que às vezes nós confundimos preguiça e cansaço. E o que é o cansaço? Segundo o dicionário, pode ser conceituado como esgotamento de energia disponível, ou seja, física ou mental. Gente, não necessariamente uma pessoa cansada é preguiçosa. Porque às vezes, como eu falei antes, as lutas, elas cansam. Elas descansam fisicamente, cansam espiritualmente. Então o cansaço tem algumas causas, né? Por exemplo, algumas são físicas, como pouco sono, sedentarismo, cafeína. A cafeína parece que tira o sono, mas na verdade ela não dá energia, só estimula a gastar energia. Ela não é energética. Você toma café, fica ligado, mas depois você vai ter que dormir mais. Ela não é energética. Desidratação, cigarro, doenças como anemia, tireoide, diabetes. Então tudo isso são coisas físicas. Depressão, estresse, né? Excesso de atividade ou de responsabilidade acaba te cansando. Então nós precisamos saber o nosso limite. Até onde eu posso fazer e até onde eu não posso fazer. Se você olhar os 10 mandamentos, os primeiros é não, 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 não. Por que isso? Tem que ter limite, gente. Não adianta você querer fazer mais do que você consegue ou pode fazer. E às vezes nós assumimos responsabilidades e atividades que não está ao nosso alcance. Então a gente precisa aprender a delegar e saber o que eu posso fazer. Aleluia. Também outra causa pode ser doenças das mais diversas, principalmente na alma, né? Que às vezes causa o desânimo, no cansaço ele vira para desânimo, e daí vira desejo de morrer, de não mais viver, né? Então, o que a gente precisa fazer para vencer o cansaço? Primeiro, você tem que definir quais são as atividades essenciais, importantes e acidentais. O que é essencial, o que é importante e o que é acidental. Muitas vezes você está sempre apagando incêndio, apagando fogo, como você diz. A tua vida está toda atrapalhada porque você está só no acidental, só apagando fogo, quebrando galho, como se diz aí. Mas você não tem o essencial na tua vida. O que é essencial? Essencial é ter uma comunhão com Deus. Essencial é colocar a tua vida diante de Deus. Essencial vem de essência, é o que você é como um perfume. O perfume ele é composto de água, álcool e essência. Por isso que muitos perfumes evaporam, porque ele tem muito mais álcool do que essência. Agora o perfume que tem muita essência e menos álcool, ele dura mais. E assim é a tua vida. Se você for essência, você fazer o que é essencial, fazer aquilo que Deus determinou para que você fizesse, você não vai viver no acidental nem nos importantes. Então você coloca o seu essencial diante de Deus, aquilo que eu preciso fazer. Aleluia. E quando você faz o essencial, você lista as coisas importantes na sua vida, planeja, e depois os acidentais você deixa um espaço para o imprevisto. É como um orçamento. Se você calcular o teu pagamento totalmente lá, que não sobre nada, vai surgir um imprevisto, vai quebrar um carro, você vai ficar doente e vai faltar dinheiro. Então o acidental vai acontecer na minha e na sua vida. Entenda que isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. Então eu tenho que ter um planejamento, uma reserva, para que quando acontecer, eu esteja preparado. Glória a Deus. E muitas vezes, isso era um defeito meu. Hoje eu estou aprendendo um pouco mais. Não saber dizer não. Você, às vezes, se Deus diz não, como eu falei nos primeiros mandamentos, né? Não, 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 não. Por que você não pode dizer não? Tem coisa que eu e você temos que dizer não. Não dá agora, mas eu faço depois. Nesse momento, não. Se você não souber dizer não, você não vai dar conta da sua vida. Eu não estou dizendo que você tem que ser insensível, que você tem que ser desumano, que você tem que dizer não para a obra de Deus. Eu estou dizendo que priorize a sua vida. Veja o que é prioridade na tua vida. Veja o que você pode fazer e o que você não pode. Não tente agradar todo mundo, que já você não vai conseguir. E você vai se frustrar, e você vai se desanimar, e daqui a pouco você está cansado, e daqui a pouco você sente depressão, e são outras doenças psicossomáticas que vão ocorrer na sua vida. Glória a Deus. E delegue mais. E seja diferente também, né? Jesus delegava.
porque Jesus também cansava. Tinha vezes que a coisa estava tão preta para Jesus ali, que o barco estava afundando e ele estava tão cansado que ele não estava nem vendo isso aí. Então, tem hora que o cansaço pega a gente. E o que eu tenho que fazer? Descansar, gente. Descanse mesmo. Eu e o Wellington conversamos muito. Tem hora que ele me diz: Sérgio, calma, porque eu também sou meio acelerado, quero fazer tudo. Ele diz: calma, né? Não diz isso para mim. Descansa, vai. Até a minha esposa também é o meu termômetro. De vez em quando eu digo assim, ela diz: não, nós precisamos ter um... Então assim, ó, aí eu paro, eu vejo que eu estou demais, e eu tenho termômetro. Eu tenho um amigo como ela, eu tenho minha esposa que sempre me diz: calma, Sérgio, calma, porque senão a gente vai acelerando, vai vendo, daqui a pouco, sem perceber, você vai estar cansando. Então, tem amigos, tem a sua esposa, tem alguém do teu lado que às vezes seja o teu termômetro, porque nós às vezes não conseguimos ver o que o outro vê, aleluia. E assim, eu com o Hélito comigo, a gente vai estar sempre trocando ideia. O Adriano também, que hoje não está aqui, a gente está sempre trocando ideia. Para quê? Para que um ajudar o outro, para que daqui a pouco a gente não caia naquela coisa do ativismo. Fazer muito e sentir pouco, ou viver pouco. E por isso que Deus nos ensina a aprender com a águia. Aleluia. E eu quero falar um pouquinho sobre por que Deus falou assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas de águia. Glória a Deus. Primeira coisa que você entende, que eu entendo aqui, é que esse texto diz que o Senhor não se cansa, mas Ele descansa. Se um Deus que não se cansa, descansa, você quer ser mais do que Deus? Ou eu quero ser mais do que Deus? Então tem momentos que você tem que dar uma parada para ti, para tua família. Lembrando que eu não estou falando descansar da igreja. Isso aí é desvio, é se desviar, né? É apostasia, como a gente fala em teologia. Eu estou falando de descansar para você. Não coloque palavras na minha boca que eu não estou dizendo. Então, o Senhor, Ele descansa. Diz aqui que Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Multiplicar zero, quanto é que dá? Zero. Multiplicar o que não tem nenhum. Se eu não tenho nenhum, vou multiplicar nenhum, zero. Só Deus mesmo para fazer isso, né? Porque a gente aprendeu na matemática, a nossa razão, que se multiplica algo que tem. O que não tem, não tem como multiplicar. Mas Deus pode fazer isso. Porque Ele está dizendo: não importa se você não tem força, mas se você tem fé, eu multiplico. Eu faço essa fé virar em força, porque a força não é tua, a força é a minha. Eu que dou força na sua vida, aleluia. E diz ainda, isso que me chamou a atenção, eu até comentei aqui na nossa escola de alinhamento: mas os que esperam no Senhor, e a palavra esperar, ela vem do grego quanvan. Quanvan. E isso quer dizer assim, vem de uma raiz de enlaçar, aliançar, entrelaçar. Significa o quê? Que aquele que tem uma aliança com Deus, que aquele que confia em Deus, quando ele espera, é como se fosse uma corda e outra enlaçada no meio. Não tem como, quando Deus levantar, você não ir junto. Quando Deus... Não, é impossível Deus não te abençoar. Se você esperar em Deus, é impossível Deus não te abençoar. Deus não pode mentir. Mas o que acontece? A gente espera no governo, a gente espera no irmão, a gente espera nas pessoas, a gente espera na empresa, a gente espera em outras coisas, mas não no Senhor. Então, o que Deus está falando para mim e para você é que se você estiver com a sua fé nele, não tem como Deus não te abençoar, né? Porque ele diz aqui, ó, só que olha que interessante: renovarão. Se renovou é porque acabou as forças. Se renovou é porque está velho. Se renovou é porque já está no tempo de mudar o ciclo. Só se renova algo que já passou do ponto. Então muitas vezes você está passando do ponto. Está na hora de, se você se renovar, está na hora de pular para um outro nível. Então, se você esperar no Senhor, você vai ter bênção e você vai ter novas experiências. Vai ser outro nível com Deus. As suas forças, e subirão com asas, como asas. E se subir, é porque você estava embaixo. Subir o que está em cima, não dá, só vai subir um pouco mais. Mas subirão com asas de águia. Então Deus quer te fazer mudar de nível nessa manhã, aleluia.
quer renovar a tua vida. E por isso que a águia nos ensina algumas coisas. Primeira coisa que ela nos ensina é que nós precisamos saber de que família somos. A águia, ela é da família dos pássaros gigantescos. Nós somos da família celestial. Nós nascemos para ser grandes, não no tamanho, mas em Deus, aleluia, muitas vezes, né? Glória a Deus. Antes que alguém faça uma piadinha, eu faço primeiro, né? Como se diz, né? Glória a Deus. Por isso que diz em Isaías capítulo 1, versículo 19. Olha só o que Deus fala. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Bom, querer todo mundo quer. Mas o problema qual é? A segunda parte da promessa. Qual é a fórmula da bênção? Se fosse uma matemática, eu diria a fórmula da bênção é querer, desejar muito, mas obedecer. Ouvir quer dizer obedecer. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, a primeira parte todo mundo faz da fórmula. Mas a segunda, ouvir, o que é ouvir? Eu me entregar, eu ouvir, eu praticar, eu fazer aquilo que a palavra diz. E esse é o problema que daí não fecha a equação. A gente não come o melhor dessa terra, não é tão abençoado, porque não ouve. A Bíblia também diz em Mateus capítulo 12, no verso 25, que reino dividido não subsiste. Família dividida não funciona. Igreja dividida não dá. Então nós temos que estarmos juntos, em unidade, como pregamos aqui na sexta-feira. A segunda coisa que eu aprendo com a águia é que a águia, elas são unidas. Você não vai ver as águias brigando entre elas. E nós cristãos, às vezes, fizemos isso. Falamos mal um do outro, brigamos, falamos mal da igreja tal, da igreja B. Agora, o Salmo 133 diz, né, que ele fala assim, ó, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em arranhão. É isso? Não. Em união. Aí ele complementa. É como óleo que escorre sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. É como o Monte Hermon. Significa que a unção, quando você está unido no mesmo propósito, quando você está em Deus, como a águia, elas são unidas. A unção vai vir sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, significa autoridade sobre a tua barba, respeito sobre tudo isso. Então quer dizer o quê? Que quando nós estamos juntos, a unidade, no mesmo propósito com a nossa igreja, é impossível nós não recebermos essa unção que é transferida de Jesus para o sacerdote, do sacerdote para a igreja, aleluia. E outra coisa importante, a águia é o único animal que olha direto para o céu, para o sol. Esses dias estava aquele efeito aqui, né, que deu aqui na nossa cidade, e a gente viu um monte de postagens, aí a gente queria olhar, parecia que doía a vista, né? Ficou tão bonito o sol aqui, eu esqueci o nome que se diz ali, mas tem um nome para isso, e ela olha. E quem é o nosso sol? É o Jesus, é o sol da justiça, aleluia. E quando a gente olha para Jesus, nós vamos ver que Ele é perfeito, que Ele não falha. Que independente do que as pessoas digam, façam ou não façam, Jesus faz. Ele é fiel e Ele ainda continua sendo o mesmo. A águia também constrói a casa sobre a rocha. E a nossa casa tem que ser firmada sobre rocha. Jesus é a nossa rocha. Ele é a pedra angular, diz ali na palavra de Deus. Mateus 7, 24 a 28 fala da parábola do homem prudente e do homem que construiu a casa sobre a rocha e do homem que construiu a casa sobre a areia. A tempestade, o vento, as águas, as inundações vêm para as duas casas. Não veio só para aquele que estava sobre a areia, veio para as duas. Só que a diferença foi aonde estava construída a sua casa. No caso daquele que construiu sobre a rocha, ele passou pela tempestade, passou pelo vento, passou pelas inundações, pelas águas, mas a casa não caiu, porque ele sabia onde estava firmado isso. E casa não está falando de casa física, está falando da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus. Se nós tivermos a nossa fé em Deus, vai vir a tempestade, vai. Diz que não poupou a tempestade para aquele que estava com a casa sobre a rocha. Vai vir as inundações, vai vir o vento, mas, diz aqui, você não vai cair.
porque você está firmado em algo maior do que você, na rocha. A águia, você já deve ter ouvido mensagens sobre ela, ela está acima das tempestades. Ela é a única ave que não procura abrigo nas tempestades, ela voa acima das nuvens. E o cristão deve também ter isso em mente. Ele sabe que Deus fez, que quando vinha um problema, que quando vinha dificuldade, quando vinha o dia mau, como dizem Efésios, você é muito mais do que essa circunstância. Você é muito mais do que esse problema. Em Deus. Vai ter dia que o dia mau vai chegar na tua vida. Vai ter dia que vai ter a perda de um parente, a perda de uma mãe, de um pai, a perda de um irmão, de um filho talvez, um desemprego, alguma notícia inesperada vai chegar na tua vida. A primeira atitude nossa é desesperar. E Jesus não te recrimina por isso. Muitas vezes, quando Jesus viu Lázaro morto, ele chorou. Ele chorou também. E Jesus era humano. E Jesus não te condena por isso. O problema não é chorar, se desesperar. O problema é permanecer nisso muito tempo. Daí é como segurar um copo d'água. Você já deve ter visto isso em palestras. Se eu segurar esse copo d'água, não vai cansar por um tempo. Agora, se eu ficar com esse copo d'água aqui por 3 horas, 4 horas, 5 horas, ainda que ele está, se você quiser, meio cheio ou meio vazio, independente de como você queira, depende da tua ótica, né? Meio cheio ou meio vazio. Não estou cansando, porque é pouco tempo. Mas se eu ficar horas e horas aqui, o que vai acontecer? Eu vou cansar. E isso é a tua vida. Se você querer segurar você mesmo querer, não entregar para Deus, você vai cansar. Daqui a pouco você vai dar um estrago, vai cair o copo, a água, o teu braço vai doer. Por quê? Porque você não largou o problema. Glória a Deus. A águia, ela tem uma visão ampla e sentido de urgência. Glória a Deus. Dizem que a águia, ela tem uma das visões mais privilegiadas do planeta. Eu estava lendo um artigo que ela consegue enxergar, por exemplo, um camundongo num gramado a em torno de 5.000 metros de altura. Ela consegue ver perfeitamente a sua presa. E Deus nos fez para ver além do óbvio, além das circunstâncias, além do que todo mundo está vendo. Deus te fez para enxergar não hoje. Enxergue você daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Enxergue você realizando coisas extraordinárias através dos planos de Jesus que Ele tem para a sua vida. Só que se você for preguiçoso, ou desanimar, né, ou deixar o cansaço te vencer, isso não vai se cumprir na tua vida. Porque existe uma diferença entre a perfeita vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. A perfeita vontade de Deus é quando você está alinhado com Deus, está entrelaçado com Deus, está esperando no Senhor. Você e Deus são um, como o Pai e o Filho são um, e o Espírito Santo. Você e Deus estão num propósito só, numa unidade. Isso vai acontecer. Agora, se você não quiser, também Deus vai respeitar a tua vontade. O livre-arbítrio é uma das doutrinas que a gente ensina, prega e é real. Você tem escolha, eu tenho escolha. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não quer que ninguém sofra. É nós que escolhemos isso. Mas quando acontece uma coisa, você pode passar rapidamente por isso e pular de fase, aprender algo com isso, ou ficar vivendo a vida toda esse sofrimento e vai colocar a culpa em ninguém, nos outros. E um dos sinais, aprenda isso, igreja. Hoje é um culto que eu quero falar, que Deus quer nos ensinar. Um dos sinais de falta de maturidade significa que eu e você não estamos prontos ainda para algumas coisas que Deus tem, é quando a gente terceiriza a culpa, bota a culpa no outro, bota a culpa na igreja, bota a culpa no pastor, começa a botar a culpa na vida. Significa que você está se justificando dos teus fracassos. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm parcela disso, mas você transferir toda a tua vida, parar a tua vida por culpa de alguém, ou por dizer que alguém fez isso e por isso que você está assim, significa que você não confia tanto em Deus. Então Deus não pode te usar, porque você está terceirizando.
você está dizendo que está assim por causa disso, por causa daquilo. Agora, quando você diz, Senhor, realmente aconteceu isso na minha vida, aconteceu esses problemas, mas eu sei que isso é um propósito de Deus na minha vida. Eu não sei que tu queres me ensinar nisso, mas eu quero aprender. E você tira o foco daquela pessoa que te fez mal, daquela situação, e você coloca o olho em Deus. Então Deus diz, opa, agora ele está ficando bom, agora eu vou poder usar. Enquanto você terceirizar a culpa, se posar de vítima, como se diz aí no popular, Deus não pode usar vítima. Deus não pode usar coitados. Deus quer usar homens e mulheres cheios da presença de Deus. Amém, igreja? Vocês continuam me amando ainda? Amém? Então, isso é importante. Por que eu imagino que a doutora Brigitte deve tratar de muitos casos de depressão, a Marisa, que é psicóloga. Como é difícil a gente gostaria de tirar e fazer a pessoa entender, né? Que isso não é assim, mas a pessoa não quer. E só o Espírito Santo para fazer isso às vezes. Que a gente tenta. Se a gente pudesse tirar nosso pensamento e fazer uma transferência eletrônica, como uma transferência bancária, a gente faria. A gente explica, e a pessoa sempre tem argumentos. E às vezes a gente tem que usar um tratamento de choque. Tá, beleza. Se tu queres viver assim, a escolha é tua. Eu te ofereço 2 caminhos, esse ou esse. Agora você tá na tua mão, não está na minha. Porque às vezes as pessoas querem que a gente sinta a pena delas. Mas vamos correr, vamos lá. Glória a Deus. Então, a águia tem uma visão, sabe que o tempo se abrevia, e ela tem uma visão ampla e de urgência. E interessante, a águia, ela forma discípulos. Ela ensina os seus filhos a voar. Ano passado eu acho, dei uma palestra aqui na igreja para os obreiros sobre, né, o obreiro águia e o obreiro galinha. Acho que até o Cristiano estava aqui também. Alguns de vocês talvez estivessem. Então a gente fala as 10 diferenças entre a águia e a galinha. Todos nós temos um pouco de águia e temos um pouco de galinha. Sabia disso? O intuito é que a gente deixe aquela galinha morrer e faça a águia que está dentro de nós viver. É uma palestra que serve tanto para meio empresarial quanto para a igreja. E uma das coisas que a gente aprende é que quando a águia quer ensinar o seu filhotinho a voar, começa a ter espinhos e gravetos e aquilo começa a incomodar. Então, quando algo está incomodando na sua vida, como se fosse esses gravetos, esses espinhos, é porque Deus quer que você saia desse comodismo, porque é muito fácil ficar no ninho, né? Ficar paradão lá. Então, às vezes, Deus coloca uns gravetos de espinhos, isso significa algumas dificuldades para você voar. Senão você nunca vai voar. Então, a águia tira esse filhote e vai o mais alto que ela pode. E de lá de cima ela joga o filhote. E o filhote, todo estabalhado, pensa que vai morrer, né? Até o Daniel Godry, um palestrante, ele diz que o filhote diz assim: mãe, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer. Ele começa a falar numa palestra dele, né? E quando o filhote está quase para se esborrachar, cair no chão, a águia vem com um voo rasante e pega o filhote. Ela não deixa ele cair, porque ela é mãe. Ela cuida do filhote. E Deus faz a mesma coisa. Às vezes te coloca lá no alto e te solta. Você pensa, onde é que eu vou parar agora? Não tem mais fundo, agora é o meu fim. Não, justamente para quê? Para te ensinar a voar. Confiar em Deus. E daí ela pega, e daí de novo ela faz o mesmo processo. Aí o Daniel Godry fala, diz, mãe, ai, ufa, essa foi por pouco, né? Aí ele pega e faz tudo de novo. Joga de novo. Vamos de novo. Mas mês que vem, né, mãe? Não, agora. Ela pega e joga o filhote de novo. Até ele aprender. E eu quero dizer isso, na tua vida, na minha vida, às vezes a gente está caindo e não aprende. E Deus tem que pegar de novo e tentar, e de novo, porque eu e você não estamos aprendendo a voar. E Deus quer que eu e você voamos na palavra dele, voamos em Cristo Jesus. Glória a Deus. E ela tem uma coisa que ela é fiel. A águia se acasala uma única vez. E Deus quer gente fiel. Tanto é que Jesus disse, servo bom e fiel. Bom e fiel.
Fidelidade é algo que Deus honra muito. E claro, ela sempre se renova, ela está sempre, né, em busca de novas comidas e tal. E ela uma das coisas que a águia não abre mão é a liberdade. A águia, se você prender uma águia em cativeiro, ela não vai se adaptar. Ela não foi feita para viver em cativeiro. E eu e você não fomos feitos para viver presos. Nós somos feitos para viver livres. Deus quer que você tenha liberdade em Deus. A águia, ela prefere perder a pata do que ficar livre. Alguma semelhança com a Bíblia? Se o teu olho te escandalizar, arranca-o. É melhor tu entrar sem um olho do que todo o teu corpo ir para o inferno. Se a tua mão te faz pecar, corta. É melhor tu entrar no reino de Deus sem a mão do que todo o teu corpo perecer no inferno. Alguma semelhança com a águia? Todas. Glória a Deus. E mais importante, eu não sei como é que está a tua vida. Talvez você está acomodado, você só quer ficar no banco, acha que você não é importante. Isso é preguiça, isso é acomodação. Não é o plano de Deus para a tua vida. Isso você está tirando o melhor de Deus para a sua vida. Talvez você está desanimado por algumas circunstâncias. É como se você tivesse sem a tua essência, sem a tua alma. Também não é isso que Deus prepara. Quer que você faça. Talvez você esteja cansado. Aprenda que cansaço é normal. Todos nós vamos cansar. Cansa. Tem hora que a coisa pega no serviço, que a coisa pega na igreja, que a coisa pega na tua casa, que você corre, vai cansar. Só que o cansaço, você precisa descansar em Deus. E eu não sei como é que está a tua vida. Talvez hoje você chegou na igreja, você está parado há tanto tempo, só ouvindo. Talvez você está desanimado com algumas coisas que aconteceram. Talvez você está se sentindo muito cansado ou cansada. E hoje eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui, porque Ele quer tratar a tua alma. Você não precisa parecer o que não é. O pastor Newton, quando trouxe a palavra na sexta-feira, e ele é meu cunhado, eu conheço ele muito bem. Ele é bem assim mesmo, ele foi muito transparente. E eu, nas células que eu dou às quinta-feira, eu sempre digo para os meninos lá que vão comigo, né? Gente, temos que ser sinceros diante de Deus. Se foi uma coisa que Deus condenou a vida toda, a hipocrisia. Os fariseus. Ele não dizia que os fariseus pregavam errado. Eles diziam que quando os fariseus e os escribas pregavam, eles pregavam certo, mas eles não faziam o que eles pregavam. Então você não precisa parecer mais do que é. Você não precisa ter vergonha de ser quem você é. O que você precisa ter realmente é a convicção de que Deus ama você. Deus não trouxe aqui porque Ele não te ama. Billy Graham morreu esses dias. Dizem muitos pregadores, dizem que ele foi um pregador de uma mensagem só. Ele evangelizou o mundo todo aí, foi o pregador do século XX, e a mensagem dele é tão viva quanto ele está vivo em Cristo Jesus. E ele dizia: Jesus ama você. Quem sabe que Jesus ama, independente do que você fez ou deixou de fazer, não tem como não ser feliz, não tem como não ser vencedor. Jesus ama você. Não sei o que você fez nessa semana. Você pode ter errado feio, mas isso não diminui o amor de Deus por você. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar hoje, como a Bruna abriu o culto aqui, por você que se sente cansado, você que se sente oprimido. O que é oprimido? Sem forças, desanimado. Você aí que realmente diz: Senhor, eu quero renovar, eu preciso de uma renovação. A mensagem hoje foi toda sobre a águia. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Não queira parecer o que você não é. Hoje é dia de Deus mudar a tua história, se você crer. Eu creio no que prego. Se você crê no que recebe, Deus é fiel
para mudar a tua história. Mas assim, ó, hoje venha no altar diferente. Eu quero que você venha diferente no altar hoje. Toque aqui no altar. Toque. Coloca a tua mão no altar. Se você puder, coloca a tua mão no altar. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Desse altar já saíram tantas palavras de vida eterna. Você não tem noção. Se você puder, coloque. Se não puder, não tem problema. Mas ainda tem. Coloque a mão no altar. Se você não tem noção de quantas curas já saíram daqui, de quantas vidas já foram transformadas aqui, por que Deus não pode mudar a tua vida? Só a Deus, outros. Eu quero estar sensível à direção do Espírito Santo nesse momento. Eu quero orar aquilo que o Senhor, talvez você tenha pedido há muito tempo, uma coisa, mas você mesmo não crê. Chegou um homem lá na nossa empresa, onde a gente trabalha, e ele disse que ele estava 1 ano procurando emprego. Sabe como é que ele chegou para mim? Um homem que falava 4 idiomas, francês, inglês, o crioulo, ele era do Haiti, e nem lembro mais o outro, o idioma que ele falava, 4 idiomas, um homem formado, pós-graduação, graduação. Sabe como é que ele chegou lá na minha empresa? Ele disse, olha, ninguém me dá oportunidade, eu não consigo arrumar emprego nessa cidade. E ele falou para mim, me dá uma chance. Eu disse assim, ó, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar esse teu discurso. Você chegou aqui para mim como derrotado. Ele me olhou assim e disse, ó, você tem que dizer o seguinte, até agora não consegui, porque Deus tem algo muito bom na minha vida, e talvez seja aqui. Muda. Enquanto você dá a tua sentença, Deus vai cumprir a tua sentença. Eu disse, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar esse teu discurso. Se você chegar como derrotado, o que você vai alcançar? É a derrota. Mesmo que não aconteceu. Mas já digo, se não aconteceu, é porque Deus tem algo muito melhor para mim. Talvez seja aqui. Será que não é aqui a minha oportunidade? Se ele chega assim ou chega em qualquer outro, quem sabe? Deus não abre uma porta para ele. Eu quero orar por você. Pai, está aqui essas vidas, Pai. Um dia, Senhor, quando tu inaugurasse o templo de Salomão, Senhor, Salomão orou. E quando os sacerdotes entraram naquele templo, eles não conseguiam ficar de pé, Senhor, porque a tua glória entrou naquele lugar. Tu entraste primeiro, Deus. Quando aquele templo foi aberto, o primeiro a chegar naquele templo, a primeira pessoa que entrou foi o Senhor. Deus, eu te convido, eu sei que tu já estás aqui, Deus. Eles tocaram no teu altar, e eu falo agora pela unção do Espírito Santo, Pai. Hoje, Pai, assim como foi naquele dia de Salomão, que quando eles oraram, a tua glória desceu sobre aquele lugar. O fogo caiu. Houve, Senhor, uma manifestação do poder de Deus. Eu clamo a Ti, Senhor, com todas as minhas forças. Vem, Senhor. Toca, Senhor. Cura, Senhor. Restaura, Deus. Deus, eu clamo, desce nesse lugar. Se nós não conseguimos chegar até Ti, Senhor, que Tu desças, Pai, e comece a tocar nessas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, porque que nós possamos alcançar o inalcançável, que nós conseguimos atingir, Senhor, o impossível, Deus. Deus, talvez tem gente doente aqui. O médico disse que não sabe como vai ser, e é verdade, ele não sabe. Mas a tua palavra diz que tu és o médico dos médicos. Tu sabes todas as coisas. Tu és um Deus que quando nos permite passar por algumas coisas. Oh, rabaxê, mandagabalabalabachê. Eremassui de caibaxeira, mandarabarabachê, me candalai. É porque tu já tens o remédio, Senhor. É porque tu já tens o remédio, Pai. Quando o Senhor mostra a ferida,
é porque o Senhor tem a cura. O Senhor não é como o homem, que às vezes convida a pessoa para algum lugar e não está preparado. Se o Senhor te convidou aqui hoje, não fui eu que te convidei, foi o Senhor. Entenda isso. Foi o Senhor que te convidou a tocar nesse altar. Todo aquele que toca no altar, todo aquele que toca na orla de Deus, na orla de Jesus. E eu estou sentindo virtude aqui nesse altar. Eu estou sentindo virtude, Senhor. Todo aquele que toca no altar, alguma coisa diferente acontece. Eu não sei qual é o teu problema, mas o Senhor está dizendo para você: fui eu que te impulsionei para tocar nesse altar. Fui eu que te trouxe aqui. Toca com fé. Toca com fé. Como você começa a ver o teu milagre, começa a enxergar o teu milagre, começa você testemunhando do teu milagre aqui. Começa a ver pela tua fé. Começa a ver o teu milagre. Começa a ver você testemunhando, você dizendo: eu toquei no altar e o Senhor tocou em mim. Quando eu toquei, algo diferente aconteceu. Quando eu toquei, o Deus me curou. Quando eu toquei, o Deus restaurou. Quando eu toquei, Deus renovou. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Você pode ficar aí. O altar é o melhor lugar para ficar.